Bom, gente, primeiro, seguindo as instruções do Leandro, nós estamos dando início à defesa da dissertação de mestrado do Edil de Souza Gonçalves, e eu peço, então, aos membros da banca, professor André Pires e professora Rosana Heringer, autorização para podermos gravar essa sessão, que será transmitida por YouTube, tratando-se de uma sessão pública da Universidade Estadual de Campinas. De acordo. Autorizado. Eu autorizo também. Obrigada, professora Rosana, obrigada, professor André. Então, está aí autorizada a gravação do evento. O Edil também. De acordo. Autorizado, né, Edil? De acordo, autorizado. Então, tá ótimo. Então, bom, primeiro eu gostaria de cumprimentar a todos, dar o meu bom dia. Agradeço imensamente a participação da professora Rosana Hering e do professor André Pires nessa banca de defesa da dissertação de mestrado do Edil de Souza Gonçalves, que foi orientado por mim ao longo desse seu processo de formação no mestrado. Eu devo dizer para vocês que é um dia muito feliz, acho que tanto para mim como para o Edil, porque esse trabalho é resultado de um processo bastante sofrido de produção de um trabalho, e eu estou muito satisfeita aí com o resultado que o Edil chegou, né, depois de um processo, enfim, bastante conturbado, para a produção do trabalho, né, independentemente das nossas vontades e dos nossos desejos, né, nós chegamos ao término aí desse trabalho, e eu estou muito feliz hoje da gente estar aqui reunido e poder discutir, e o Edil terá ainda um período aí para fazer as eventuais e certas sugestões, enfim, para discutir o trabalho dele aí com a banca. Então, eu pensei a gente começar, a gente sempre tende a iniciar, é muito estranho fazer uma defesa remota, né, porque normalmente os nossos procedimentos é iniciar o trabalho, iniciar as falas pelo colega que está situado mais longe, né? Mas nós perdemos a distância aí nesse mundo virtual. Mas, de qualquer forma, a gente vai fazer, vamos seguir esse procedimento, iniciando, né, com a professora Rosana, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e depois com o professor André, que é da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, da PUC Campinas, mas nessa banca está como membro interno, porque ele também é credenciado no programa de pós-graduação em educação da Unicamp, né? Então, sem mais demoras, eu vou passar aí a arguição da professora Rosana, para fazer a arguição do trabalho do Edil Souza Gonçalves, que se intitula As Propagandas do Enem, ProUni e FIES, no processo de ampliação do acesso ao ensino superior. Tá? Por favor, com a palavra, professora Rosana. Obrigada, Helena. Só uma dúvida, o Edil não vai fazer uma apresentação inicial? Pois é, e desculpa, Rosana, eu realmente me esqueci, eu não estou sabendo, Edil, você preparou alguma fala inicial, tem algum PowerPoint? Desculpa. Sim, tem uma apresentação aqui que está preparada aqui. Então, desculpa, Edil, começa com você, eu estou meio atrapalhada aqui com a
a ordem das... Não, tranquilo. Quantos minutos eu tenho? Quanto tempo geralmente eu tenho? Uns 15, 20 minutos, é isso, gente? Como é que é normalmente mestrado? 20 minutos. 20 minutos, né, Rosana? É É. isso. Então, é isso. Desculpem, Edil. Desculpa aí, colegas. Realmente, eu estou abreviando aí os Sem problema. Espero não extrapolar. E, assim, antes de começar, eu gostaria muitíssimo de agradecer pela presença de todos, de todas e todos. Eu gostaria muito, sim, fico muito feliz mesmo com a orientação da Helena, com a presença da Helena, essa pessoa maravilhosa que sempre esteve ali comigo. Agradeço muito o professor André, que desde as contribuições da qualificação foram muito preciosas. A professora Rosana, que atendeu de maneira tão graciosa, assim, prontamente o convite. Nossa, eu fico muito feliz com isso mesmo. E eu vou dar início aqui à minha apresentação. Espero que seja uma breve apresentação, porque o trabalho já foi lido, você já tem as ponderações, eu me submeto sempre aos questionamentos, às perguntas. Então, deixa eu só abrir aqui a apresentação aqui. Bom, a minha dissertação, né, as propagandas do Enem, ProUni e FIES no processo de ampliação do acesso ao ensino superior, certo? Ela nasce de uma inquietação, né, como a educação formal e tem esse relacionamento, né, com a sociedade, né, e como ela recebe essa educação formal, e como é um tema gigante, então, durante o mestrado, a gente foi refinando essa questão e chegou à educação superior e, principalmente, a análise das propagandas e como essa propaganda é utilizada pelo poder público em relação aos seus principais mecanismos de acesso ao ensino superior. A minha questão central é como a propaganda passou a ser utilizada, especificamente pelo governo brasileiro, para garantir o sucesso dos programas de acesso ao ensino superior. O período analisado, recorte temporal, vai de 2000 a 2015, é o ano de maior crescimento, né, de crescimento exponencial do ensino superior, período, e claro que ela vai falar, não é um período isolado, e não acontece de uma hora para outra, né? Então, você tem toda uma questão histórica, né, de contextualização, para pensar essa questão das propagandas e como o governo foi se utilizando essas propagandas. Haja vista que, quando eu comecei todo esse processo, a dificuldade de encontrar material em que as propagandas fossem pauta de pesquisa, pauta de trabalho de investigação em relação a esses mecanismos de acesso. O trabalho é dividido em 3 capítulos e suas considerações finais. Expansão do ensino superior, que traz um breve histórico de todo o ensino superior no Brasil, passando por várias etapas, chegando ao seu processo de expansão e a atuação dos 2 setores público e privado, mas principalmente o setor privado, que garantiu sim, uma expansão, uma diversificação, uma diferenciação dentro do sistema de ensino superior. O segundo capítulo fala da propaganda estatal e as suas transformações, à medida que os governos Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma foram transformando foram se apropriando e, por fim, transformando os mecanismos e os dispositivos regulatórios da comunicação social em relação à educação. E, por fim, o último capítulo, mídia e representação social, que eu faço a análise dessas propagandas à luz da construção de imaginário e campo de possibilidades e projeto de vida em relação a como fazendo esse relacionamento entre
fazendo esse diálogo entre o poder público e o público que se destina a essas propagandas. Nas considerações finais, eu trabalho com a ideia, né, de trazer que chegou à conclusão desse processo, né? Enfim, o corpus da pesquisa principal são as propagandas em vídeo dos mecanismos de acesso ao ensino superior, os 3 mecanismos de acesso que abrangem principalmente o setor privado, que são o Enem, ProUni e FIES. Esses vídeos estão disponíveis no YouTube em canais oficiais e também não oficiais, em canais das produtoras de vídeo, que foram contratadas pelo MEC e tudo mais. Também faz parte do corpus os dispositivos de regulamentação e comunicação social editados pela Presidência da República nesses 3 governos. A base teórica da propaganda e representação social tem o Gilbert Durand, com sua formação no imaginário social, Gilberto Velho, para falar sobre campo de possibilidades, projetos de vida, Valdomiro Polidório, Lívio Sanzoni e o Jorge Balandier falam sobre a questão das mídias, no caso de publicidade, né, essa relação da publicidade com as populações, né, com o público-alvo. A revisão bibliográfica que foi feita foi esse levantamento da literatura para falar sobre a expansão do ensino superior e fazer esse breve histórico. E aí, principalmente, chama a atenção, tem que destacar os trabalhos da Helena Sampaio, da Eunice Durand. E o primeiro capítulo, falar especificamente dele, né, a expansão do ensino superior e os pontos que eu gostaria de salientar dentro desse capítulo, né, o que pode ser levantado, né. Primeiro, né, fazendo esse histórico, nesse levantamento bibliográfico para montar esse histórico, essa contextualização. Então, você tem as políticas que têm o objetivo de transformar, né, esse sistema, sair de um sistema de elite para um sistema de massa, e eu estou me apropriando dos conceitos do Troll, né, que sai de um sistema que tem menos de 15% de matrículas de jovens de 18 a 24 anos, para chegar a um sistema de até 50% de matrícula desses jovens, né, ao longo desses anos, falando sobre essa trajetória, essa vontade, esse projeto, né, de transformar. Durante a política do FHC, que foi direcionada para a educação básica, então eu coloco a questão do aumento da clientela através do investimento em educação básica. Quando o Fernando Henrique encerrou o governo, segundo mandato, ele já tinha a universalização do ensino fundamental e encaminhando isso para o ensino médio, né, para ter candidatos efetivos para o ensino superior, se a gente for pensar em continuidade, né. Também fazem parte, né, desse processo de contextualização, né, pensar na remodelação do FIES, a criação do Enem, ProUni, SISU, o REUNI. Claro que não dá para falar de ensino superior sem falar da expansão através do setor privado, hoje com 75% das matrículas, né, do sistema, e falar, e aí aquilo que alguns teóricos trabalham com a ideia de que uma expansão é necessário, sair para um sistema de massa, é necessário pensar em diversificação e diferenciação do sistema. Claro que, nas palavras do próprio Simon Schwarzman, uma das consequências que é a estratificação dessa diferenciação e dessa diversificação, ela é indesejável, uma consequência indesejável, mas que ela está para ser encarada como um desafio também, né? E, por último, assim, dentro dessa análise, a implementação da política de cotas que ocorreu dentro desse histórico, desse contexto todo, que é um tema que é amplamente debatido, amplamente discutido, né, que vem trazendo vários
aqueles que concordam, aqueles que discordam, e alguns teóricos trabalhando esse casamento dessas cotas. Enfim, mais 10 minutos. Segundo parágrafo fala dessa propaganda estatal, né, e as suas transformações. Aí eu vou trabalhando com a análise dos dispositivos legais e do gasto que o MEC teve com comunicação social ao longo desses anos, né? Então, eu destaco alguns pontos, né? Em termos de investimentos, o orçamento que tinha logo no primeiro ano do governo Fernando Henrique, em 95, saltou de 795 mil para 15 milhões no seu segundo ano. Então, assim, ele dotou o MEC de um orçamento gigante para a comunicação social logo no segundo ano. Em 2013 e 2004, esse orçamento saltou de 2003 de 5 milhões para 22 milhões, e em 2004 você tem um ano de discussão para a implementação do ProUni, primeiro com medida provisória e depois com lei em 2005. Mesmo em 2003 gastando 5 milhões, previsto 5 milhões, o governo ainda gastou mais do que o dobro disso em comunicação social para a educação. Em 2009 e 2010, você teve a implementação do Enem como mecanismo de acesso às instituições públicas, e em 2010 você teve a criação do SISU, e os orçamentos foram também extremamente altos, assim, se mantiveram altos aí. Em 2011, a comunicação social teve o quarto maior orçamento dos 15 anos, 27 milhões, e aí 2011 foi o lançamento do primeiro vídeo do FIES, e teve uma atenção também bastante especial em cima do ProUni, daquilo que eles celebravam como 1 milhão de matrículas do ProUni e tudo mais, aquele ufanismo. Claro que, óbvio que, né, essa informação juntando todas as bolsas do ProUni, mas, enfim, foi propagandeado dessa maneira. Em 2013, foi que o orçamento teve foi o maior de todos, foi recorde de 61 milhões nos 15 anos analisados, né? E foi o ano em que a política de cotas começou a ser operacionalizada no setor público federal. Aqui o quadro geral, que está na página 61 da dissertação, só para a gente fazer um apanhado, né? Que os pontos principais eu já peguei, levando-se em consideração que em todos os orçamentos o MEC usou, se não mais, quase a totalidade deles. O segundo ponto desse capítulo é a análise principal da regulamentação da comunicação social. Tá? Eu estou andando rápido por causa do tempo. Em 96, o governo Fernando Henrique transforma a SECOM, né, a Secretaria de Comunicação Social, a SECOM passa a coordenar todas as ações de comunicação social do governo, ela passa a ter um papel importante, inclusive com subsistemas entre os ministérios, entre os órgãos. Em 99, ela passa a assessorar, a Secretaria de Comunicação Social passa a assessorar diretamente a Presidência da República. Isso é importante, isso é um salto importante. Então, ele dota, primeiro, o setor de comunicação social, de forma geral, com poder financeiro e agora com poder estratégico. Em 2003, poder decisório, né? Em 2003, já no governo Lula, a SECOM passa a ser denominada Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica. Então, isso não é só semântico, ela passa a ter um papel central dentro dos governos, né? Em 2004, o Lula insere essa secretaria na composição da Presidência da República. Então, ela passa, em 2004, a fazer parte do poder decisório, efetivamente, das reuniões. Ela está ali presente na Presidência da República para tomar decisões. Isso é dotar de estratégia, de posição estratégica essa secretaria. Em 2014, já no governo Dilma, ela altera a regulamentação da propaganda estatal e meio que, vamos botar assim, a reboque do que aconteceu no ano anterior, que foram as jornadas de julho, ela
altera para que essa propaganda ela tenha algumas diretrizes um pouco mais próximas do público. Então, passa a priorizar ações reais nas publicidades estatais, com pessoas comuns, com situações que aconteceram e não meramente propagandas. Enfim, altera esse funcionamento, né? Essa apropriação. Daí você tem essa apropriação maior da propaganda, né? Bom, chegamos ao capítulo 3, nós temos a mídia e representação social, análise das propagandas à luz dessa base teórica. E aí eu vou usar principalmente o Gilbert Durand, né, com sua formação do imaginário, para falar sobre a relação do ser humano, né, com a realidade através de elementos imagéticos, né, quanto que esses elementos imagéticos influenciam na formação dessa percepção da realidade e ressignificação, e o Gilberto Velho para falar sobre o campo de possibilidades, né, e aí o quanto que essa interpretação desse mundo simbólico, desse mundo imagético, né, vai pautar a gama de possibilidades, mesmo sabendo que tanto o campo de possibilidades e os projetos de vida, eles não limitam a ação do ser humano, né? Na verdade, eles são aí plásticos, né? Eles vão entrando, tem uma plasticidade nisso daí. Então, dentro dessa análise da imagem, né, com a comunicação de massa, o que a gente pode inferir, o que a gente pode analisar, né? Pode tirar daí, né? Que desde a década de 90, e aí o Sanzoni vai colocar isso, que desde a década de 90 você tem uma desigualdade do acesso à informação que ela vem diminuindo. Então, equivale a dizer que, mesmo com a desigualdade social abismal, a desigualdade de acesso à informação, ela diminuiu. Então, as camadas populares, elas não têm tanta dificuldade mais em acesso, elas vieram ganhando força para acesso à informação. Isso é amplamente utilizado pelas agências de comunicação social. O uso das imagens, né, para dialogar, para se aproximar desse público e aí fazer a vontade, suscitar uma vontade de consumir através da persuasão. Então, as políticas públicas, elas passam a usar essa formação desse imaginário através da propaganda, para suscitar, para persuadir a determinado comportamento, moldar uma determinada vontade para aquele desejo daquele mundo paralelo que Polidório fala, que é que a propaganda suscita, né? E aí chegamos à análise das propagandas, né? E aí os principais pontos que eu quero retirar das propagandas, da análise da propaganda, dos 3 mecanismos, né? As propagandas do Enem, a presença da celebridade em vários vídeos, não é constante, não é em todos, mas eles estão ali rotineiramente. A presença de celebridade negra somente acontece nas propagandas do Enem a partir de 2014. Então, assim, analisando todas as propagandas, todos os 21 vídeos que estão disponíveis, só existe a presença de celebridade negra a partir de 2014. A linguagem sempre acessível, com reforço a constante informações procedimentais. Então, assim, o Enem está sempre ensinando didaticamente o que é o Enem, para que serve, né, os principais, né, cuidados a serem tomados e tal. Sempre usa expressão de sucesso pessoal e conquista. Você vai conseguir, Enem, um ensaio para a vida, Enem é a sua melhor escolha, e por aí vai, para suscitar essa necessidade de querer, né, o sucesso. E, apesar dessa aproximação com o público, ou por causa dessa aproximação com o público, essa linguagem, você tem também reforços a vários estereótipos. Então, você tem reforço aquilo que
socialmente se considera masculino, aquilo que socialmente se considera masculino, aquilo que é coisa de uma determinada geração, e coisa de... Enfim, então trabalha com esse reforço também de estereótipos. As propagandas do ProUni, elas, ao contrário das propagandas do Enem, elas trazem atores negros desde o início dos seus, ou mais velhos, desde o início dos seus vídeos, junto com essa atmosfera de engajamento. É curioso observar que logo no primeiro vídeo, o mais marcante é a apropriação dessa atmosfera de engajamento, de movimento social, usando logo a música do Geraldo Vandré, só para não dizer que não falei das flores. Usa o celebridade de apelo social. O Gabriel Pensador, que era autor de músicas de contestação na década de 90, ele é muito frequente nas propagandas do ProUni, pelo menos as primeiras. O uso de elementos que informa, reforça, né, essa ideia de conquista, né? Pelo ProUni eu chego lá, conquistar meu lugar na universidade, enfim, essa coisa do protagonismo juvenil também que se quer. E dialogando com as reformas também da comunicação social, né, essa coisa do depoimento constante de pessoas comuns, relatos de pessoas comuns. O vídeo de 2012 deixa isso muito claro, que é Histórias do ProUni, que fala essa coisa, marca esse depoimento, essa constante de pessoas comuns, sempre mostrando situações reais. Propagandas do FIES, não tem presença de celebridades, isso não acontece, são 5 vídeos em 3 anos que está disponível, sempre focado nas mudanças no período analisado, né, o que acontece, quais são as reformulações. Há uma presença majoritária de atores brancos e jovens, diferente do ProUni. O uso de elementos de reforço ideia também de conquista, de oportunidade e a linguagem acessível. Uma das inquietações é por que a propaganda do FIES tem tão pouco em relação ao que o FIES proporciona, que é muito mais contratos do que bolsas do ProUni. Acreditamos, sim, isso é uma situação, isso é uma possibilidade, que como o FIES ele é ligado diretamente às instituições privadas, essa publicidade em relação ao FIES, ela fica muito mais a cargo das instituições privadas, é muito mais atraente para as instituições privadas do que necessariamente para o poder público. Então, isso causa meio que um deixar dentro das instituições privadas esse trabalho de divulgação. Tanto que lá no primeiro capítulo você pode observar que o número de bolsas do FIES é muito maior do que o do ProUni, e o ProUni é muito mais, né, dentro desse imaginário aí da publicidade, ele acaba sendo bastante conhecido, inclusive em campanha política e tudo mais. A última campanha do Haddad foi toda praticamente em cima do ProUni e tal. Enfim. E, chegando às considerações finais, o que a gente pode analisar em cima de todo o trabalho, né? Que a gente teve um crescimento exponencial da propaganda estatal entre 2000 e 2015 relacionados à educação. A propaganda estatal sempre foi usada pelo governo desde Getúlio Vargas, mas essa modificação, esse desenvolvimento, essa transformação da forma como ela é usada, isso é muito mais forte a partir de 2000 até 2015. A coordenação entre as políticas de acesso e as regulamentações da comunicação social, né? Você tem um casamento, não é algo isolado, muito aquilo que o Paulo Renato colocou logo em 2007, muito mais essa coordenação de políticas e propagandas, e a aproximação, né, do público através dos programas,
aproximação dos programas com o público, né, assim, fazendo com que o público deseje, suscite um desejo nesse público, através das imagens, através da linguagem, que muda em relação a simplesmente informar, mas é persuadir, né? E, por último, esse uso direcionado das imagens, né, como já foi falado, para suscitar esse imaginário, para retroalimentar esse imaginário social, e aí coloco uma questão nas considerações finais, que assim, saindo dessa dicotomia de público-privado, dessa dicotomia dessa questão de alcançar um sistema de massa, mas pensar também essa publicidade estatal para suscitar a possibilidade, ou um leque maior de possibilidades para os jovens, não pensando apenas que existe um caminho, mas acredito que o uso dessas publicidades, elas fazem, o uso da imagem dessas publicidades, elas têm esse objetivo também, de ampliar o leque de possibilidades desses jovens dentro dos seus próprios projetos de vida. Tá? Então, basicamente foi isso. Deixa eu parar aqui a apresentação. Isso foi o que eu tinha preparado para hoje e, enfim, estou muito nervoso e aguardo a contribuição de todos. Agradeço pela atenção. Muito obrigada, Edil, por essa tua apresentação. Eu acho que foi muito esclarecedora, você conseguiu sintetizar aí as principais preocupações do teu trabalho e, sobretudo, mostrar a originalidade, né, da sua análise desse período aí de expansão do acesso ao ensino superior no Brasil. Eu vou passar agora a palavra para a professora Rosana, né, para ela fazer a arguição. Bom, gente, bom dia novamente. Agradecer a Helena e ao Edil. Prazer te conhecer, Edil, né, mesmo remotamente. E prazer estar aqui com o André também, de novo. Eu queria te dar os parabéns pelo seu trabalho. Eu acho que foi um trabalho muito interessante de ler. Acho que a Helena falou aí a palavrinha que sintetiza, né, o teu trabalho, que é a originalidade, né? Inclusive, foi interessante, porque quando eu recebi o convite de vocês e li o título, e aí eu fiquei, gente, mas exatamente o que ele vai, né, qual vai ser o objeto da análise, o que ele vai buscar, né? E foi isso, foi uma leitura muito agradável, um trabalho super bem escrito e que foi se desdobrando, né, numa série de questões muito importantes, né? E eu acho que o seu trabalho, ele é, vamos dizer assim, mais um tijolinho dentro dessa construção que a gente tem de compreender essa expansão, né, dos últimos 20 anos e entender elementos que contribuíram nesse processo, né? Então, acho que, sem dúvida, te dar os parabéns desde já pelo que você conseguiu realizar e pela originalidade, né? Eu acho que você trouxe uma boa recuperação histórica no primeiro capítulo, né? Quando a gente começa a ler muitos trabalhos sobre educação superior no Brasil e expansão, a gente, enfim, participando de bancas e tudo mais, a gente já está acostumado, vamos dizer assim, com esse capítulo introdutório de histórico, de contextualização, e eles tendem muitas vezes a ser um pouco repetitivos, ou a, sabe, chover no molhado, como a gente diz, né? E eu acho que o seu fez ele trouxe uma originalidade também na construção desse histórico, né? E me chamou a atenção, aqui só como uma nota de rodapé, né? Esse aspecto que você traz sobre a linha de continuidade, né, entre o governo do Fernando Henrique e depois os governos do PT, porque eu acho que, olhando retrospectivamente, se a gente olhasse naquele momento, né,
pareciam coisas muito mais diferentes, mas talvez olhando de agora, né, principalmente com o contexto político que a gente tem hoje, isso nos faz pensar que realmente talvez não fossem coisas tão diferentes assim, né? E até me chamou a atenção que, sei lá, umas 2 semanas atrás eu li na Folha sobre um livro que foi lançado pela FGV, que traz justamente uma análise das políticas dos governos do PSDB e do PT, e mais voltado para políticas econômicas, de investimento público, e fala exatamente disso, dessa linha de continuidade. Então, exatamente na linha do que você trouxe em relação à educação, né? Bom, depois você traz esse capítulo sobre a questão da propaganda oficial, né, que eu aprendi bastante coisa, acho que eu nunca tinha lido sobre isso, foi bem interessante saber dessas transformações no contexto, das regulamentações, né, e principalmente o que salta aos olhos aí esse expressivo aumento dos gastos, né, é uma coisa muito, muito, muito significativa e que talvez mereça depois alguém analisar isso especificamente, independente da educação, né, mas como a propaganda se torna uma política de governo, né, nesse período, né, e como algo crescente, né. E também acho que você fez uma boa escolha em trazer essa reflexão sobre campo de possibilidade e projeto de vida, né, eu acho que, sem dúvida, né, o Gilberto Velho até hoje nos ajuda aí, né, para essa discussão sobre itinerários das juventudes, né, e toda essa discussão sobre projetos de futuro, e acho que ele traz aí você fez uma boa escolha ao trazer essa discussão, e eu acho que tem essa dimensão de que esses filmes, né, essas propagandas que você analisa, vão reforçar essa ideia da construção do ensino superior como demanda e como um horizonte viável, né? Eu acho até que você pode, em algum momento, ou se você for escrever um artigo sobre isso, reforçar essa ideia da viabilidade, porque o tempo todo lendo a tua análise, me lembrando das propagandas que a gente, né, acompanhou à medida que elas eram feitas, essa ideia de que, olha, isso aqui pode ser para você, né? Isso aqui é algo alcançável, né? E isso tem um poder imenso, né, do ponto de vista simbólico, de expectativas e tudo mais. Então, acho que essa ideia é muito importante. E aí, agora sim, eu vou focar alguns comentários, mais especificamente no capítulo 3, né, que é o teu material de análise empírica principal, né? Algumas coisas de esclarecimento e outras foram questões que teu trabalho me fez pensar. Você fica à vontade para comentar o que você achar mais importante, tá? Um primeiro ponto, pelo que eu me lembro, você analisou cerca de 30 peças publicitárias, né? No total, 30 e pouquinhos, né? E a maioria, se eu não me engano, se referem ao Enem, né? A propaganda do Enem como um todo. Mas, na verdade, quando você ia descrevendo, e também me lembrando, né, de algumas dessas propagandas, me chamou a atenção que o SISU está o tempo todo ali, à medida que o SISU é criado, né, ele, a partir de ali 2009, né, por aí, ele é também vamos dizer, um canal de acesso muito presente, né? Então, embora você tenha nos trazido desde o início que a sua preocupação era com a expansão do ensino privado, mas eu senti falta de você problematizar um pouco mais a questão do SISU, ou por que não o SISU também no conteúdo dessas análises, né? E se você teria algo a nos dizer sobre isso, quer dizer, mesmo que tenha sido sua escolha, principalmente, né, eu estou lembrando daquela propaganda que tem as portas, né? Que eu lembro bem dela. Quer dizer, que inclusive traz Pronatec, né, traz outros caminhos também. Eu acho que essa ideia de que houve justamente uma disponibilidade de uma diversidade de caminhos, né, ela é muito forte. Então, eu acho que você poderia, pelo menos, nos dizer assim, não, eu optei por não olhar SISU por isso, por isso, por isso, mas gostaria de saber se você tem alguma consideração a respeito dessa questão, tá? Uma outra questão que eu fiquei pensando, né, assim, algumas passagens da tua análise, né, elas trazem muito essa questão da associação com
estereótipos de juventude, vamos dizer assim, né? Do que o jovem pensa, o que o jovem quer, o que o jovem deseja, etc. e tal, né? E do que é ser jovem no Brasil, né? E aí, inclusive, eu acho que toda aquela parte que você traz as dimensões de gênero e raça, né? Elas são muito interessantes, acho que elas também, se você decidir depois fazer uma análise específica sobre isso num artigo, acho que ficaria bem legal. Embora elas sejam meio paralelas aí, né, no teu tema central, mas elas são bem interessantes. Agora, de alguma maneira, né, isso foi um negócio que eu fiquei me perguntando o tempo todo na leitura do teu trabalho, essa busca com de diálogo com o público jovem em seu universo é algo absolutamente previsível, né, dentro de propagandas voltadas para acesso ao ensino superior, né? Então, eu fiquei pensando assim, você tinha alguma hipótese inicial de algo diferente em relação a isso? Assim, o que te surpreendeu, né, nesse padrão de análise, principalmente sobre essa questão da construção da juventude? Porque várias passagens que você nos traz, né, por exemplo, tem um trechinho aqui que eu me lembrei, né, a proposta de ingressar no ensino superior, tratada como ampliação de oportunidades, o exame seria mais próximo da realidade, e a ideia de que seria algo disponível para todos, etc., me parecem previsíveis, entendeu? Como uma propaganda de divulgação de caminhos de acesso à universidade. Então, eu fiquei com essa pergunta o tempo todo, assim, ao fundo, né? Mas o que realmente você tinha alguma hipótese do que ia acontecer? Ou o que te surpreendeu de diferente, né, que você não esperava nessa pesquisa, tá? Depois tem um outro ponto também, que eu acho que isso pode ficar como uma sugestão para vocês avaliarem aí depois, você e a Helena, que é tal que eu acho que teve uma coisa que ficou mais clara na tua apresentação do que no trabalho, pode ser que eu tenha feito uma leitura meio rápida, que foi essa demarcação das diferenças entre as propagandas do Enem, do ProUni e do FIES, né? Acho que a maneira como você apresentou aqui, isso ficou muito mais reforçado e mais evidente. Então, acho que talvez nas considerações finais você poderia, sabe, trazer de volta, enfatizar um pouco mais essa diferenciação. Porque, primeiro, esse número de que o FIES é muitíssimo maior do que o ProUni, no entanto, tem muito mais propaganda do ProUni do que do FIES. Isso aí eu acho que é uma das principais conclusões dessa pesquisa. E acho que talvez isso não esteja suficientemente enfatizado, né? Inclusive porque isso vai trazer, você trouxe agora, né, como é que o Haddad usou isso na campanha e tudo mais, quer dizer, nos parece que do ponto de vista de rendimento político disso, faz muito mais sentido fazer propaganda do ProUni, que é bolsa, que é recurso não reembolsável, do que fazer propaganda de empréstimo, certo? Né? E se eu fosse do MEC, eu também ia fazer isso. Então, acho que essa ideia de que existe essa diferenciação e que ela não necessariamente corresponde ao volume de bolsas / contratos, né? Ela você pode enfatizar mais, né? E aí um último ponto, né? Que ficou assim também né, em paralelo aqui na minha leitura do seu trabalho, é o seguinte, você traz um aspecto que você, mais de uma vez, traz uma referência a essa ideia de que, acho que principalmente o ProUni, no caso, tem uma narrativa que aponta para sentimentos de esperança pela possibilidade de uma vida melhor, gratidão pelos programas que propiciaram o ingresso na faculdade. Aqui eu estou citando você, tá? É texto seu. Como uma espécie de dádiva recebida. As imagens sugerem uma espécie de promessa de realização através do ingresso no ensino superior. Então, assim, essas ideias de que o ensino superior não é construído como direito, mas é construído como dádiva, como com um sentimento de gratidão em relação ao governo.
É claro que isso aí também, né, nos dá margem para uma análise enfim, das orientações populistas do governo do PT, etc. Né? Agora, por outro lado, e esse é meu último ponto aí para comentar, eu fui assistir aquele vídeo das histórias do ProUni que eu não conhecia. Né? Inclusive, ele é um vídeo muito mais longo, né? Ele tem 20 e poucos minutos e imagino que ele não foi veiculado em TV, ele deve ter sido usado em outros mecanismos de divulgação, né? Mas aquele vídeo, enfim, com todo o apelo, né, das histórias de superação, né, das histórias de vida, etc., mas eu achei que ele traz também uma dimensão de direito, né? Eu não fiquei com a percepção daquele vídeo de que tudo ali é visto como dádiva, que devemos ser, né, ter gratidão, etc. Eu acho que ele tem uma dimensão, ele problematiza também a ideia da educação como direito. Então, eu fiquei pensando, talvez se você não tenha carregado um pouco a mão de falar tão enfaticamente que todas as propagandas se direcionam para essa ideia de dádiva, de gratidão, de uma perspectiva populista, e não tenha trazido também essa dimensão do direito, né? E aí, então, fica esse comentário e também essa dúvida de por que você incluiu esse vídeo de 25 minutos, já que ele não foi vídeo veiculado em TV, né? Aí, mais do ponto de vista da escolha, né, do seu material de análise, né? Ele me pareceu um material um pouco diferente do conteúdo, da forma, né, vamos dizer assim, dos outros vídeos que você analisou. Bom, Edil, é isso. Como eu te falei, eu acho que o teu trabalho traz uma contribuição importante, né? Eu acho que ele traz uma perspectiva original, interessante sobre essa dimensão da expansão, né? Espero que você tenha a oportunidade de divulgar o trabalho de outras formas, já através de artigos, né? Em eventos, no dia que os eventos acontecerem novamente, eventos acadêmicos, né? Eu acho que vale a pena, de fato, é um trabalho para ser conhecido, tá? Parabéns e obrigada. Bom, eu acho, Edil, o que você prefere? Responder à professora Rosana ou ouvir as considerações do professor André e depois fazer um bem bolado aí nas suas respostas? O que você prefere? Eu gostaria de ouvir o André primeiro, que aí depois a gente vou falando, se possível, eu já vou falando todo mundo. Que às vezes, de repente, uma coisa pode ser muito... Podem ter as mesmas impressões em algumas situações, e de repente já faço a resposta de todo mundo. Pode ser assim? Eu acho melhor. Pode ser, Rosana, pode ser assim? Pode, sem dúvida. Então, tá bom. Então, vamos então agora passar a palavra para o André, para o professor André. Bom, oficialmente, então, bom dia a todos, né? É um prazer estar aqui, né, com você, Edil, com minhas queridas companheiras aí, Helena, Rosana, né? É uma satisfação mesmo, né, participar aí dessa sua defesa. Ainda mais, né, pelo fato de eu ter participado do exame de qualificação, e isso nos coloca numa relação, digamos, afetiva com o trabalho. E foi muito, muito interessante ver os avanços, assim, notáveis do texto que foi apresentado, né, da qualificação. Se não me engano, Helena, já está fazendo um ano, mais ou menos, né? Foi mais ou menos nesse período, no ano passado, né, Edil? Isso mesmo. E aí agora, né, me lembro na banca com o Antônio Carlos Dias Júnior, etc., e agora, realmente, como disse a Rosana, vocês estão de parabéns. Eu acho que é um momento agora de celebração mesmo desse trabalho, né, que foi feito e que né, tem qualidades que eu acho que são muito, muito relevantes ali, né, e vão contribuir, né, como disse a própria Rosana, né, em relação a essa discussão que a gente vem trabalhando, né, há muito tempo sobre esse processo aí de ampliação no ensino superior, né. Para mim é uma satisfação sempre falar depois da Rosana, né, porque é uma moleza, né, porque ela já falou tudo, né, que de alguma coisa de importante, né, o que precisava ser falado, então eu vou aqui meio que macaquear algumas coisas que são as coisas mais relevantes e algumas coisas, assim, menores, né, que muito nesse sentido, né, que eu acho que é aquilo, né, quer dizer, o trabalho já está, né, bom, eu acho que agora a gente teria que pensar, né, em pequenos ajustes no texto para deixar ele redondo, né, porque ele vai ficar, né, disponível,
né, para consulta, para publicação, para, digamos, para acesso, né, na biblioteca, mas eu acho, é claro, né, que ele merece também ser desdobrado, né, em outras produções, participação em eventos, artigos, etc. Ele ainda não sabia que eu estava como efetivo, não, como é que chama? Porque eu tinha feito o meu cadastramento para poder orientar a Bruna, e não sabia se estava, e agora eu tinha falado assim, mas eu achei estranho, 2 membros externos, né, mas fico muito honrado também em saber que estou como membro externo ali do programa. Você está como membro interno. Interno, né, exatamente. Fico muito honrado também por conta disso, né? Bom, enfim... Também é um ganho muito grande para o programa, viu, André? Ah, tá, e claro, né, enfim, fico muito contente. Bom, em relação aos temas, assim, que me chamaram a atenção, né, que acho que de valorização do seu trabalho, eu acho que a Rosana colocou muito bem. É uma tese, trabalho, até, olha, um ato falho ali, né, uma dissertação, mas a gente está falando de alguma coisa que é original, né, quer dizer, é um trabalho que eu não conheço alguma coisa que tenha analisado, por exemplo, as propagandas, especificamente essas relacionadas à expansão do ensino superior, e eu acho que isso é muito importante, é muito original e muito interessante esse seu tema, né? Eu acho que, em alguns momentos, eu concordo com a Rosana, né? Eu acho que você precisa, às vezes, valorizar um pouco mais o que é de original aí do seu trabalho e de alguns dos seus resultados, né? Que eu acho que eles ficam um pouco perdidos. E talvez, né, numa ideia de um artigo, isso possa ficar um pouco mais claro, uma vez que você já está desobrigado a cumprir todo aquele protocolo do capítulo teórico, etc., e mais ali já, né, nas questões mais importantes. Bom, Rosana, é aquela coisa, né, somos poucos, né, mas nos conhecemos muito, né, então, assim, o capítulo 1 também eu adorei, né, isso tem o dedo da Helena, certamente, né, porque é aquilo, né, quer dizer, é aquilo, mostrar não só, né, como esse movimento de expansão, ele tem a ver com os governos que antecederam, né, os governos, digamos, petistas, mas também essa análise que a Helena sempre faz muito bem, que é uma análise, de alguma maneira, integrada, né, de mostrar como a expansão no setor público e no setor privado, ela deriva um pouco dessa mesma matriz, que é exatamente essa, né, da dependência que ambas têm, né, do poder público, etc. Então, acho que, né, isso é uma coisa, né, de alguma maneira, né, mostrar que essa expansão do setor público e o privado estão imbricadas, né, de uma forma muito, muito importante, porque o que a gente vê muito, são muito mais trabalhos, a Rosana sabe disso, né, que tratam dessa questão no setor público e muitas vezes esquece um pouco, né, de falar um pouco dessa relação com o setor privado. Edil, eu adorei, me esbaldei com as propagandas do Enem, do quadro 1, né, quando você coloca lá os links, né, para a gente poder assistir, dessas diferenças que você aponta, né, entre, por exemplo, a questão racial. Eu peguei ali a primeira e fui na última, né, quer dizer, vamos dizer assim, essa presença ausente, né, dessas marcações de cor e raça nas primeiras peças e depois como elas foram sendo incorporadas, né, eu acho que você tem uma coisa aí que é muito importante, né, que talvez você possa valorizar no seu trabalho, além de mostrar essas diferenças mesmo, né, em relação ao Enem, ao ProUni e ao FIES, mas eu acho que isso, né, você coloca muito bem, né, quer dizer, houve uma mudança nos programas e essas mudanças tiveram um efeito ali muito imediato nas próprias propagandas, né, então isso, né, claro, seria esperado alguma coisa desse tipo, mas você está mostrando mesmo, né, quer dizer, de que essas intenções na mudança, por exemplo, né, na legislação do Enem, etc., elas passam a ter, né, um efeito, né, vamos dizer assim, importante nas propagandas, né? Eu acho que isso é a relação do ProUni com a música do Vandré, da ideia da revolução, aquilo realmente né, enfim, uma coisa incrível, né, eu acho que é uma coisa que você poderia depois, né, com um certo tempo, né, trabalhar mais ali, né, em relação a isso, né, isso eu acho que são os pontos que eu acho que são de muita qualidade ali no seu trabalho, né. Bom, o que eu vou fazer alguns comentários, né, assim, alguns muito pontuais ali, talvez 2 mais gerais ali, o resto tudo pontual ali, que é exatamente pensando, né, nessa ideia do depósito da sua dissertação, né, acho que precisaria ajustar algumas coisinhas, e também nas eventuais publicações, né. E aí aquela coisa chata, eu sempre ficava falando assim, né, mas isso aqui é ruído chato, fica falando de título e fica falando de resumo. Mas depois, quando a gente faz pesquisa bibliográfica, a gente vê como isso é importante, né, porque hoje em dia, né, as bases estão cada vez mais disponíveis ali, etc.,
E realmente a importância de um bom título e de um bom resumo é alguma coisa que vai fazer com que mais pessoas tenham acesso ao seu trabalho, né? Então, acho que por isso essa minha, não é uma preciosidade, é mais no sentido ali de tentar contribuir um pouco com isso. Eu acho que no seu título, você deveria colocar o marco temporal da sua pesquisa, 2000 a 2015, porque você fala muito bem, né, como que durante todo esse período, né, as propagandas se modificaram muito, de uma maneira grande, e também, né, como que elas foram se transformando, né, e de 2015 para lá também, isso a gente, né, vamos dizer assim, teve também uma mudança muito grande. Então, eu fico até pensando, como é que são essas propagandas depois de 2016, com o golpe, agora com o governo Bolsonaro, né, quer dizer, como é que isso, quer dizer, então acho que você colocar esse marco temporal, ele, de alguma maneira, né, contribui até, né, para as pessoas poderem saber o que você está falando de um determinado período específico em que houve transformações, mas que, né, tem ali os seus limites, né. No seu resumo, eu acho que tem que incluir, né, algumas informações que são importantíssimas, porque as pessoas hoje leem resumos, né, de dissertação, né, se o resumo for interessante, daí vai partir para a parte. Então, por exemplo, você não colocou que você analisou, por exemplo, o corpus da sua pesquisa, as 33 produções, né, eu acho que precisava colocar ali, né, olha, foi feita uma análise de tantas produções, seja tantas, os principais resultados que você obteve, né. Por exemplo, no primeiro parágrafo da página 115, depois você acessa isso, eu acho que você resume bem alguns dos seus principais resultados e tal. Então, acho que valeria a pena se refazer esse resumo e deixar ele redondinho, né, para que ele possa, né, ter essa função ali, né. Bom, em relação à redação, né, sobretudo, acho que na introdução, eu vejo que ainda tem uma certa ambiguidade ali em relação à maneira como você apresenta alguns dos seus objetivos e a maneira como você vai entregar esses objetivos, né? Era alguma coisa que estava lá um pouco no texto de qualificação, eu acho que isso foi muito bem colocado, mas ainda tem um rancinho que eu acho que é muito fácil, acho que de ser vamos dizer assim, retrabalhado, né? Então, por exemplo, no próprio resumo você diz que o seu trabalho, aí eu estou citando você, visa compreender as razões que levam esses jovens de 18 a 24 anos, oriundos das classes populares, a incluir a formação superior no seu horizonte de possibilidades. Aí, na introdução, você diz que o problema da pesquisa é como a propaganda passou a ser utilizada pelo governo para garantir. Essa palavra garantir você gosta bastante, né? Porque você vai usar ela em vários outros momentos. O sucesso dos programas de acesso ao ensino superior entre os anos de 2000 a 2015, né? Na página 16, você também usa o garantir e usa de novo na página 18, etc. Bom, com o método que você usou, que foi analisar as peças publicitárias, eu acho que não dá para entregar essas duas coisas, né? Quer dizer, primeiro, a gente, com essa análise, você não vai conseguir saber as razões que motivaram os jovens a incluir, né, vamos dizer assim, porque você não entrevistou eles, né? Quer dizer, eu acho que tem uma questão ali que é uma questão E não tem como a gente garantir, né, a partir da análise, por exemplo, das peças publicitárias e também, né, do gasto do governo, de que isso, né, de que esse processo, né, por exemplo, né, como você coloca ali, né, de garantir o sucesso desses programas, né, eu acho que não dá, eu acho que então eu sugeriria que você ficasse com aquilo que está dito na página 17, aí eu acho que está bem colocado, não sei, assim, o que a Helena e a Rosana, que aí você coloca, olha, essa dissertação propõe uma análise do uso das propagandas produzidas pelo governo federal para a divulgação dos seus programas de acesso ao ensino superior como parte de um projeto muito maior, de expansão, etc. Aí você evita as bolas divididas, né, Edil? Porque daí aqui realmente você consegue, olha, eu não tenho como saber quais são as motivações dos jovens e nem tem como garantir que isso deu certo ou deu errado, né? Então aí você fica mais, assim, coerente, né, me parece, com o seu trabalho, né? Eu achei até que a Rosana ia chamar nesse ponto ali, que tem uma questão que talvez alguns dos seus resultados deveriam ser relativizados um pouco em função de alguns trabalhos já existentes sobre o ProUni, etc., né?
Então, quando você coloca, por exemplo, na página 119 e depois nas suas considerações finais, desculpa, na página 109 e na página 116, você sugere que essas mudanças observadas nas peças publicitárias do ProUni, elas denotam um êxito do programa e das suas produções, né? Você coloca nos comentários finais, né, que a temática da ampliação do acesso às instituições de ensino superior no país procurou seguir a linha de raciocínio sobre a construção de um Estado que se apoia na comunicação social para garantir o êxito dos seus principais programas. Eu vejo isso com uma certa relatividade, porque, por exemplo, tem um trabalho muito bonito da Rosana, que ela trabalhou lá na Cidade de Deus, e tem o trabalho do Cauê, que a Rosana fez parte até da banca aqui em Limeira, que vão mostrar que, embora houve uma ampliação, claro, você está mostrando, houve uma ampliação dos gastos, né, da propaganda, etc., mas quando a gente vai entrevistar, por exemplo, os alunos do ProUni, a gente vê que essas informações não circulam da mesma forma, né, quer dizer, muitos daqueles alunos que, em princípio, seriam os candidatos a essas políticas de acesso, eles desconhecem profundamente, né, como acessar, como, né, há uma discrepância muito grande, né, entre, vamos dizer assim, jovens com uma condição socioeconômica mais elevada, que muitas vezes eles nem são os destinatários dessas políticas, mas eles conhecem como funcionam essas políticas, e aqueles que seriam os beneficiários, né, por exemplo, do ProUni, do FIES, ou mesmo da lei de cotas. Então, isso é uma coisa que exatamente mostra que esse êxito das propagandas não é um êxito tão grande assim, né? Eu acho que... E mais hoje, né, com essa pandemia do Covid, eu acho que isso escancarou de tal maneira as diferenças sociais e as diferenças no acesso a essa comunicação, que a gente vê, né, por exemplo, aquela tese do Lívio, né, que era uma tese muito interessante, lá nos anos 2000, a gente está, né, ampliando o acesso à informação, etc., etc., mas, quer dizer, como é que é isso, né, quer dizer, hoje, por exemplo, a gente vê que os nossos alunos, a gente achava que todos eles tinham internet, que todos eles tinham celular, que todos eles tinham acesso, e a gente vê que não é bem assim, né, e que tipo de informação eles estão acessando, né, então, acho que veja bem, Edil, é mais uma ideia de dar uma relativizada um pouco, né, nessa ideia do êxito, né, é um êxito que, é claro, a partir, talvez, da intenção do governo, ele se dispôs a gastar mais, ele gastou, ele conseguiu entregar essas propagandas, elas são interessantíssimas do ponto de vista da sua análise histórica, etc., mas não dá para dizer que elas foram exitosas, né, ou pelo menos a gente poderia colocar alguma dúvida em relação a essa questão, né. Aí uma questão mais específica, talvez a mim, né, porque eu venho trabalhando muito tempo com o Bolsa Família, e na página 30 e 31, você coloca muito que o processo de ampliação dos jovens no ensino superior tem um pouco a ver também com os programas de transferência de renda e tal. Bom, eu tenho algumas dúvidas em relação a isso, porque embora o primeiro governo do Lula tivesse no próprio programa uma conexão, né, entre o que a gente poderia chamar dos programas de transferência de renda e o acesso ao ensino superior, mas os dados mostram que isso é muito pequeno, né, é uma porcentagem muito pequena daqueles que participam do Bolsa Família, né, e que, de alguma maneira, continuam, né, e vão para o ensino superior, né. Na página 31, aí é só mais uma questão, você dá a entender que no primeiro mandato da Dilma, em 2002, o governo implantou a política de cotas, e que, embora essa ação já fizesse parte do cotidiano de outros países, etc. Eu acho que a gente teria que destacar aí, eu acho que a Rosana tem um texto muito bonito que ela fala disso, que é o seguinte, foi o Supremo Tribunal, né, que de alguma maneira garantiu a segurança jurídica, né, as universidades, a UERJ, do Rio de Janeiro, faziam isso, mas todas estavam ali com medo, né? Foi a partir da decisão do Supremo, quer dizer, parece que foi uma ação, eu digo assim, eu sei que você sabe disso, mas assim, o texto está sugerindo que parece que foi um ato de voluntário do governo Dilma, e quando, na verdade, foi, né, uma resposta, claro, né, a uma segurança jurídica que foi, de alguma forma, cristalizada aí a partir da decisão do Supremo, que aí a Rosana coloca também muito bem, né, quer dizer, a partir dali todo mundo entrou nessa, né,
até a própria Unicamp, né, e outras que puderam, de alguma coisa, fazer. Na página 33, na tabela 1, também é uma bobaginha, mas assim, como você está falando até 2015, talvez fosse bom colocar os dados até 2015 nessa tabela, né? Não sei se eles estão disponíveis, etc., só para não ficar um pouco, enfim. Tá tudo bem aí? Eu não sei se eu estou falando muito rápido. Tá legal, bom, tá, André. Estou até conseguindo tomar notas de tudo. Como vai ficar gravado, né? Talvez depois isso fica depois mais fácil, né? Bom, Edil, isso depois eu posso te passar aqui, né? Alguns momentos ali você faz algumas afirmações, acho que são muito fortes, muito assertivas, que talvez pudesse, né? Por exemplo, na página 52, 53, você estava falando que, basicamente, todas as políticas educacionais brasileiras estabeleceram uma relação de causa e efeito, né? Tem aqui uma redação. Eu não acho que dá para a gente sustentar isso, né? A gente sabe que as políticas educacionais, elas vão e voltam, elas, né, são contraditórias, elas não têm essa linearidade que talvez você possa sugerir aqui, né? Na página 63, você fala a mesma coisa, né? Quando você fala do aumento do orçamento de gastos, você afirma, essas mudanças transformaram a maneira com que a população acessava o ensino superior. Quer dizer, não dá para afirmar isso, né, analisando só a dimensão ali do aumento dos gastos, né? Então, acho que essas coisas poderiam rever, né? Na 65 e 66, quando você fala da legislação, né, da propaganda oficial do artigo 1 do decreto 2004, que é um decreto que vai começando, né, sempre com verbos no infinitivo, né, e aí você fala que esses verbos procuram aproximar o governo da população. Eu não achei, não, eu achei que esses verbos, eles distanciam, né, porque, né, enfim, mas depois talvez tenha sido só essa parte aqui, né. E aí, tem uma parte em que você, da página 16, coloca que o avanço das privatizações propiciaram acesso à expansão do acesso à comunicação, ao investimento para ocupação de vagas. Eu não entendi um pouco essa parte, talvez você pudesse, enfim, reescrever ali, né? Aí é uma questão mais de texto mesmo, né? E aí, só para finalizar, e veja bem, aí são questões muito menores, né, acho que talvez ali as duas questões principais sejam essas ali, talvez você vê aquela ideia do sucesso, né, vamos dizer assim, da garantia e tal, o resto é mais questão de redação mesmo. Por exemplo, eu não sei, em alguns momentos você coloca as produtoras, né, que fizeram essas peças, né, não sei se isso tem, ou se tem acesso a todas elas, mas talvez fosse bom, se tiver essa possibilidade, num apêndice ou num trabalho, colocar uma fichinha técnica, talvez, de cada produção, de tal maneira que alguém que se interesse por isso possa, de repente, ver, assim, olha, né, pode alguém que vai ler o seu trabalho pode propor outras hipóteses, olha, isso daqui se dizia porque talvez isso seja mais relacionado a essa agência, ou enfim, a questão dos produtores mesmo, nomear quem são, se puder, né, na verdade, se você tiver acesso a essas informações. Então, acho que é isso. Edil, me coloco à disposição ali, eu estou aqui com todos depois eu posso te mandar, né, essa parte ali, mas eu quero dizer que eu fiquei muito contente ali com o avanço do seu trabalho, né, com a qualidade que ele se apresenta agora, e que vocês dois estão de parabéns. Muito obrigada, André. Agora, então, vou passar a palavra para o Edil, né, para ele comentar, responder, enfim, para ele ficar à vontade aí, né, e muito obrigada pelas contribuições aí de vocês, para que esse trabalho, né, se aperfeiçoe. Eu acho muito... Anotei tudo, viu, André, viu, Rosana? Eu sou uma obsessiva anotadora aí de comentários. A gente vai aprendendo também. Bom, Edil, passo para você aí a palavra, tá? Vou desligar aqui. Primeiro, eu quero agradecer a todas as contribuições, né? Os elogios. Eu confesso que eu sou péssimo quando alguém assim, fala alguma coisa, fala algum elogio, fala alguma coisa que eu fiz e tal, de bom, porque assim, eu confesso que eu não sei como reagir, eu fico... Ih, Helena saiu, deixa ela retornar.
Posso dar uma parada e esperar ela retornar? Que eu acho que... Claro, claro. Melhor, né? Aqui acontece muito, já aconteceu comigo, às vezes você vai destravar, desligar o microfone, você aperta o sair da chamada, né? Os botõezinhos são muito próximos um do outro. É muito comum isso. E está demorando. Não tem problema. Eu parei aqui o que eu estava falando, porque você caiu, eu falei assim, não, vou parar. Obrigada. Vocês perceberam que foi um engano aqui. Estou de volta. Deixa eu te ampliar. Eu gosto de ampliar a imagem de quem está falando para, né, ficar mais interativo. Espera aí. Então, eu queria, assim, agradecer muito. Eu fico super sem graça, assim, eu não sei como reagir, eu fico muito, assim, mas agradeço mesmo toda essa contribuição. Não sabe como é maravilhoso ouvir essa contribuição de vocês. E aí, enfim, fazendo algumas considerações, né, que foi perguntado, né? A Rosana, quando falou a questão do SISU, né? Por que não o SISU, né? Não, primeiro a questão da demanda, né, entre horizonte viável, demanda e horizonte viável, acho que vale esse reforço, acho que vale reforçar essa questão, né, essa expressão e essa situação que eu acho que é importante mesmo, realmente. Obrigado por ter chamado a atenção a isso. A questão de que, por que não o SISU, né? Por que não usar o SISU? Que, assim, a minha intenção era mostrar realmente as propagandas as principais propagandas que envolvem o setor privado. Quando eu vi, assim, por uma questão realmente de volume de vídeos, volume de material, independente de qualquer questão, enfim, o SISU, ele não, além dele não estar dentro desse escopo, né, do que eu estava me pretendendo a analisar e tudo mais, ele esbarra nessa outra questão de que eu analisei 33 vídeos, na verdade foram 33 vídeos, e eu tive botar assim, foi uma gama muito grande de material para poder verificar. Claro que, assim, as produções de SISU, elas enriqueceriam mais o trabalho, enfim, mas como eu estava muito focado nessa questão do ensino privado, ele acabou ficando, qualquer outra iniciativa nesse sentido, acabou ficando de fora mesmo, para eu poder me focar nessa questão. Embora que o tempo inteiro eu estou lembrando, né, que o SISU existe e tal, e que próprio reúne, que o Enem é usado, a partir de 2009, ele é usado nos dois setores, público e privado, mas eu quis, por conta de analisar exatamente o setor privado, eu acabei deixando eles, assim, não analisei essas propagandas nesse sentido. Foi de propósito deixar mesmo de fora para me focar mais nas propagandas de ensino privado. Então, realmente, por que foi isso, né? Assim, acredito que eu poderia deixar mais claro, talvez, no texto, essa especificidade, né? E vou deixar, mas exatamente tem essa questão de escolher e aí fazer o recorte, e aí é aquela coisa, assim, isso, vou trabalhar com isso, portanto, o outro acaba ficando de fora, né? O diálogo com o jovem, você perguntou assim, qual a sua hipótese, se tinha uma hipótese antes e tudo mais. Enfim, assim, o que eu queria deixar claro no meu texto é que esse diálogo com o jovem, ele se deu, assim, era uma preocupação, eu queria deixar claro que a propaganda ela tinha uma preocupação específica com isso, e
evidenciar que a ideia a ideia dos produtores, o que os produtores acabaram passando, é aquela visão de, vamos botar assim, uma visão única de um jovem, como se o jovem não tivesse facetas, como se todo ser humano não tivesse facetas, né? E aí eu queria deixar isso evidente, por quê? Porque quando a gente fala de propaganda estatal, e aí quando eu comecei a levantar essa questão da propaganda governamental, publicidade estatal e tudo mais, via de regra sempre vem na cabeça, sempre vem nas produções, a ideia de uma propaganda que o governo faz, que o governo está gastando dinheiro, mas cujo alcance ou a intenção ou o produto final, ele não dialoga. E, na verdade, é o contrário. A gente observa que a produção tem esse cuidado de dialogar o tempo inteiro. Então, foi essa a questão. Não que talvez eu quisesse encontrar algo diferente, mas enfatizar mesmo que havia a intenção de dialogar. Me chamou muita atenção as declarações, um pouco mais do que as regulamentações, mas assim, ou não tão um pouco mais, mas enfim, me chamou a atenção as declarações de vários atores políticos em relação a uma mudança de perspectiva em relação à publicidade estatal, porque todos eles, ou, enfim, os que eu tive acesso, batiam na mesma tecla, de dizer, a publicidade é um braço que agora está sendo considerado, e isso vai levar em consideração dialogar com o público, dialogar com o povo, dialogar com as pessoas. Então, por isso, eu quis deixar bastante claro que as propagandas tinham essa intenção de dialogar com o jovem, de mostrar ao jovem, de mostrar a realidade dele, de mostrar o que eles pensam que seja a realidade, o projeto deles para essa realidade. Enfim, não que represente especificamente ou fidedignamente o que é a realidade, mas eles teve essa preocupação. Então, a intenção foi nessa, né? Foi essa. Quando você falou de enfatizar melhor, né, demarcação dessas diferenças entre Enem, ProUni e FIES, né, fazer enfatizar essas diferenças, né, isso aí realmente eu tenho que tornar mais claro dentro das minhas considerações. Isso aí foi obrigado por ter chamado a atenção isso de novo também, porque isso é importante, né, colocar essa diferença de por que o ProUni e o FIES, embora com resultados completamente discrepantes, vou botar assim, né, ou, né, por que o ProUni é tão conhecido, né, e o FIES, ou por que o ProUni é tão celebrado e o FIES nem tanto, e, na verdade, o FIES ele tem um alcance e o ProUni tem outro. Então, essa diferença precisa ser mais enfatizada mesmo, isso aí é verdade, né? Quando você fala que... Por que eu escolhi esse vídeo das histórias do ProUni? Todos os vídeos, quando eu fui acessar, quando eu fui buscar esses vídeos, eu tive sempre alguma dificuldade de encontrar, mais ou menos, dependendo do mecanismo. Então, do ProUni eu tive uma certa dificuldade, do Enem tive outras, do FIES, então, né, que não existe e tudo mais. Eu tive essa dificuldade de encontrar. Então, óbvio que, assim, optei pelo lugar onde, com certeza, eu encontraria, que seria o YouTube. E me chamou a atenção porque o YouTube vamos botar assim, é o território em que a circulação do
dos jovens, vamos botar assim, que eles vão lá. É lógico que né, dificilmente você vai encontrar um jovem assistindo um vídeo de propaganda estatal no YouTube. Vai parar e falar assim, eu vou ver esse vídeo e tal. Isso aí é uma coisa que não vai acontecer, né? E aí, por que, né, de escolher essas histórias do ProUni se ele não é um vídeo que passa, ou que, assim, normalmente não passaria na televisão? Porque ele, dentro de toda essa análise, ele é um vídeo bastante emblemático. Ele é um vídeo que ele marca ele se propõe a um registro histórico muito, muito forte, porque quando o governo ele alega que chegou a 1 milhão de matrículas pelo ProUni, e ele coloca isso em seus sites de publicidade, coloca isso nos seus meios de comunicação, né, nos seus portais e tudo mais, e ele de maneira né, ufanista, coloca essa questão. Ele teve toda uma preocupação de produzir um curta-metragem com essas informações e com essas falas. Então, assim, isso torna o vídeo emblemático nesse sentido. Então, eu quis trazê-lo exatamente porque torna essa coroa, vamos botar assim, o programa, no sentido de dizer, olha, é um sucesso, é inegavelmente um sucesso. Quando eu falo a questão da dádiva, fazendo o contraponto, né, com essas falas, quando eu falo a questão da dádiva, a questão de ter recebido e tudo mais, alguns vídeos anteriores, né, e até em alguns momentos nesse próprio vídeo, Histórias do ProUni, algumas falas levam muito a entender que foi uma conquista, é um direito que eu alcancei, mas eu fico muito agradecido porque existe esse programa. Então, tem apesar de eu enfatizar muito isso, como você falou, né, eu vim muito carregado com isso, né, despejei ali, mas ele tem uma certa ambiguidade, né, que eu acho que é inerente a todo ser humano. Vou botar assim, como é um programa que ele, desde o início, ele atende principalmente a populações de baixa renda, ele se destina, né, tem toda essa trajetória, inclusive nas narrativas publicitárias, ele carrega um pouco desse discurso também ambíguo, de dizer, eu estou alcançando meu direito, mas eu só estou alcançando meu direito porque o governo federal permitiu botou em prática esse programa. Tem uma fala nesse vídeo que é muito interessante, que é do aluno, que ele vem do Pará, e ali, assim, ele mostra como é que eu vou dizer assim, uma gratidão assim desmedida por tudo que está acontecendo com ele, inclusive pela caridade que os colegas, né, e aí a caridade é enfatizada ali, né, essa caridade dos colegas e tal, enfim, e isso é muito forte, isso é muito significativo, isso tem um valor simbólico muito grande dentro dessa narrativa em que, apesar de entender que é um direito, mas eu também sou agradecido por isso. Então, foi nesse sentido que que esse vídeo especificamente ele entra, exatamente para coroar toda essa análise de todo esse processo publicitário aí do ProUni. Vou rever, né, essa questão de não estar tão carregado, né, porque, né, vim já com essa gana, e aí trabalhar um pouquinho, elaborar um pouquinho melhor, talvez, essa análise para ficar menos pesado também, né, para pesar um pouco menos a mão. Não sei se eu falei, se eu expliquei, se eu confundi mais do que outra coisa. Tá ótimo, obrigada. Só pegar uma água aqui. Bom, obrigada, Edil.
Bom, agora eu acho... Só falar do André. Tem que responder o André. Você tem que responder o André, né? Pois é. Bom, em relação às colocações do André, também agradeço muitíssimo. Nossa, André, a gente, né, só faltou a cerveja, né, André? O resto, a gente foi uma... Aliás, está me devendo, hein, desde aquela época lá. Estou devendo desde aquela época, porque... E como eu falei antes, não posso nem mandar pelos Correios estão em greve. Então, assim, aí, né, fica mais complicado ainda. Vou ligar para algum delivery para entregar, porque, enfim, é coisa assim. Fica tranquilo, meu cara. Não, mas é maravilhoso, né, tê-lo fazendo todas as suas contribuições de novo, assim, não tem preço, para mim não tem preço. Bom, você falou que valorizar, né, o que é original, né? Essa questão dos quadros foi muito interessante, porque isso em reunião com a Helena, e a Helena apontou isso muito bem, assim, que falou assim, olha, Edil, você faz análise dos vídeos e tal, tudo direitinho e tal, não sei o quê, só que está faltando um quadro para quem lê ter um acesso mais rápido a esses vídeos. Eu falei assim, beleza, maravilha. Aí elaboramos o quadro, colocamos, e aí exatamente foi isso que você chamou a atenção, assim, que eu pensei assim, não, eu vou botar o link, porque aí não tem... Porque realmente é muito, desculpa a expressão, mas é muito chato você ler, aí você quer ver o vídeo, aí você vai lá na bibliografia, acha o vídeo, e na minha bibliografia tem ProUni, Enem, sei lá, 2014A, 2014B, 2014C, 2014... Aí fica assim, qual que eu estou vendo aqui? Então, assim, pelo menos ali com os links e tal direitinho, e aí a Helena falou assim, é isso mesmo. Foi uma solução muito inteligente, foi muito legal, porque daí você consegue, né, com os hiperlinks lá, acessar lá, foi muito bacana. E aí foi a ideia que, né, foi a orientação da Helena, assim, sou muitíssimo grato, porque, assim, ali, enfim. Edil, era o tal do corpus, né, da análise, lembra? O corpus. Enfim, a relação do ProUni com o Geraldo Vandré, né? Você chamou a atenção em trabalho futuro e tudo mais, chamar mais atenção em relação a isso. Curiosamente, as únicas produções que eu encontrei, que eu tive acesso, que falam sobre propaganda desta época e expansão do acesso ao ensino superior, elas dizem respeito à análise específica dessa propaganda do ProUni, que é ela que pega os elementos do Hair, combina os elementos do filme Hair com os elementos da música do Geraldo Vandré. E assim, eu não consegui achar nenhum outro documento, nenhum outro trabalho que falasse de outra propaganda que não fosse essa. Assim, é muito interessante se tocar nesse assunto, porque realmente é a única que nos repositórios que consegui acesso. E, enfim, é bem interessante mesmo. O título, né, a marca temporal, acho que é importante para situar, porque o uso da propaganda ela não é nova, né? O uso da propaganda não é novo, né? A gente observa isso desde sempre, né? Em todos hoje não adianta. Ela é porque tem o carro do ovo passando aqui, do gás, sei lá, aí é um problema. O uso da propaganda não tem nada de inédito, né? Você vai ver isso na Segunda Guerra Mundial, você vai ver isso, né, no Estado nazista, você vai ver isso com Getúlio, você vai ver isso em todo lugar. Então, marcar essa questão temporal é importante, e principalmente em cima das políticas públicas para a educação. Porque o que a Helena tinha me chamado a atenção já uma vez é que, assim, o Collor, ele já usava essa propaganda, inclusive eu faço essa citação na dissertação, ele usava essas propagandas para persuadir o público a aprovar as ideias de ganhar a opinião pública em relação às privatizações das empresas estatais.
E o Fernando Henrique, né, a partir do Fernando Henrique, ele vai iniciar, né, ele vai trilhar o caminho de engrossar esse caldo para o lado da educação, do Ministério da Educação. Isso é bem importante. Então, marcar essa data, fazer esse marco temporal realmente no título é importante. Isso está anotado aqui para fazer as correções aqui. Você falou sobre as propagandas, né, até para fazer essa comparação com as propagandas de hoje. Durante a revisão, né, bibliográfica e tudo mais, eu encontrei um material falando sobre a propaganda. Encontrei também sobre outra propaganda, mas sobre a propaganda de análise, sobre análise do discurso da propaganda do Temer para aprovação da BNCC. E aí ele fala exatamente essa questão. E é curioso porque assim o Temer entra com um ar, né, de vamos mudar, vamos renovar e tal, aquela coisa toda, mas são os mesmos mecanismos, porque ele usa a persuasão para convencer uma parcela que é gigante da população a acreditar numa base comum, enfim. E aí, independente da defesa ou não, estou só colocando aquilo que foi achado, né? E eu quero chamar também a atenção ao seguinte, isso não está no trabalho, mas eu queria muito chamar a atenção, até porque não cabe, né, pelo período que analisado, mas eu queria chamar a atenção que, atualmente, várias informações, inclusive alguns vídeos, eu tive uma dificuldade muito grande, porque com a mudança de governo, muitas informações estão sendo apagadas dos sites oficiais. Então, isso está difícil. Assim, esse resgate da memória, ele está ficando mais difícil por conta dessa transição de governo e essa coisa de, né, jogar bacia, água, beber, toalha, tudo fora. Então, enfim, só uma colocação que eu faço aqui. Incluindo o resumo, né, o corpus, né, os principais resultados, perfeito, acho que tem que mexer mesmo nessa questão do resumo, mesmo. Pensar coisa nenhuma, eu vou corrigir essa questão da ambiguidade que você falou, né, dos objetivos. Acho que realmente, como você falou, nesse ranço, né, da qualificação ficou né, e foi ficando e eu tenho que realmente fazer essa modificação, né? Você falou na página 109 e 116, né, a relativização das afirmações, né? Entre se teve êxito ou o que o governo, né, se propõe como êxito. Acho que realmente tem que rever essas afirmações, né, para não ser categórico, que a gente, nesse afã de analisar o que foi feito, né, e em cima do discurso, né, do próprio governo, tem que rever, porque uma coisa é o êxito, né, outra coisa embora que assim o êxito embora que o que eu concluo, assim, o que eu chego a refletir, assim, embora, mesmo que seja o ufanismo, né, do governo e tal, o êxito através, ou o uso da publicidade, ainda assim, essa publicidade ela teve um papel preponderante, um papel fundamental para que essas políticas também não ficassem no limbo. Então, assim, eu acho que foi muito marcante, né, nesse sentido, mas realmente tem que rever essa redação. Porcentagem de pesquisa que vai para o ensino superior na página 30 e 31, que você comentou, não foi? Só pode resgatar para mim, que eu fiquei
Eu fiz a anotação aqui. Peraí, da página 30 e 31. Deixa eu abrir de novo aqui, peraí. Desculpa, André. Só... 30, 31? Deixa eu ver aqui. 31. Ah, foi a porcentagem porcentagem muito pequena. Não foi a porcentagem muito pequena em relação à distribuição de renda, você estava falando, né? Não, você sugere, em algum sentido, que os programas de transferência de renda, a Bolsa Família, talvez tenham dado uma contribuição para essa ampliação. Se houve, foi uma ampliação, embora tivesse na intenção, mas foi muito pequena, entendeu? Aliás, esse é um dos grandes problemas, né? Vamos dizer assim, se coloca. Eu quando coloquei essa afirmação, né, estava com a sugestão, né, eu queria sugerir que, assim, você teve todo um processo, né, de desenvolvimento de país que não é só, que assim, ele não é atomizado, né, não é nuclear. Foi aqui, investimento em educação, ponto, investimento... Eu acho que quando assim como eu coloco essas questões de continuidade, ou de causa e efeito, né, você colocou também, é nesse sentido de trazer à luz que algumas medidas que foram tomadas, elas acabam derivando, em algum momento, um desenvolvimento e tudo mais. Acho que a intenção foi nessa, né, que esse desenvolvimento da educação, ele também vem acompanhado, ou não seria possível, principalmente, se não tivesse também um desenvolvimento econômico, né? Tanto que logo no início, quando eu falo do Fernando Henrique, eu coloco que a estabilidade da moeda, ela foi fundamental para que todas as outras medidas pudessem ser alavancadas, né? Tem isso. Você falou da política de cotas, né, para sair um pouco dessa questão. Talvez o meu texto tenha ficado realmente, talvez não, meu texto ficou realmente dando a entender, né, que assim, foi uma decisão, né, da Dilma e tal, essa visão, né, de que foi uma benesse e tal. Não, na verdade não foi, a intenção não foi essa, né? A intenção foi só marcar que foi naquele período que aquilo aconteceu. Foi marcar historicamente, olha, foi dentro do governo dela que isso aconteceu. Não foi na intenção de dizer que foi uma operacionalização exclusiva, mas não foi explicar como aconteceu, mas dizer que foi naquele período que aquilo aconteceu, né? Independente das discussões e tudo mais. Eu não quis me alongar nessa discussão, né? Mas rever essa redação para tornar isso mais claro nesse sentido, né? Você falou da página 33, da tabela 1. Os dados que eu tive acesso foi até 2014, mas eu já tinha conversado com a Helena, né? A gente já tinha conversado sobre esses dados, para a gente... Porque Helena, inclusive, trabalha com os dados e tudo mais, né? Ela tem essa informação toda. Então, assim, aí a gente vai dar uma estendida nisso daí até 2015, até para contemplar esse período mesmo. Isso aí é fato, isso é verdade mesmo. Na página 52 e 53, quando você falou, como eu tinha dito, essa coisa de causa e efeito, foi nessa... a expressão não é talvez uma das melhores, mas foi nesse sentido. Porque, por exemplo, quando eu falo de Fernando Henrique, e que aí foi uma das coisas que a Helena chamou a atenção, falou assim, Edil, mas o Fernando Henrique não teve crescimento do ensino superior. Eu falei, não, realmente, é verdade. Só que assim, tem assim, muitas das políticas implantadas com o Fernando Henrique, elas deram base, né, serviram como base, tanto que a primeira reformulação do FIES, né, sai de Creduc, vai para FIES, ela acontece com o Fernando Henrique, e depois, né, que vai se deslanchar lá com Lula e Dilma e tal. Vão ter outras remodelações e tudo mais. Aliás, ele é remodelado desde 1975. Mas, assim,
foi nesse sentido de causa e efeito, de novo, né, buscar uma expressão melhor para não dar essa impressão de linearidade, que, na verdade, realmente não existe. Existem retrações e tal, existe uma coisa complexa, essa coisa espiralada aí, e não linear, né? Vou botar assim. Na página 63, como você disse, né, mudança a partir do aumento dos gastos. Outra questão, agradeço pelo reforço, a mudança na redação, porque a partir dessa mudança, desse aumento de gastos, não é também certo que as coisas aconteceram. Houve um gasto realmente, houve alguma mudança, mas não necessariamente, né, causa e efeito, né? Acho que eu estou me prendendo muito a essa coisa, estou com muita gana nessa coisa, essa coisa cartesiana, meio newtoniana aí, né? Não sei. Quando você fala da página 65, 66, né, que não aproximam, né, da população, agora me fugiu, anotei aqui e me fugiu, pensando, só, de novo, perdão, André, você pode resgatar para mim, assim, 65, 66, que você comentou, sabe? Deixa eu ligar meu microfone de novo. Não, é simplesmente, é uma coisa muito, uma bobagem, assim, naquele artigo 1 do decreto 2004, na página 65 e 66... A mudança de redação do decreto, né? Deixa eu ver aqui para ficar mais fácil. Aqui, ó. Você falou dos verbos no infinitivo, né? A comunicação do governo terá como objetivo disseminar, estimular, explicar, promover, atender. E eu não acho que aproxima as pessoas, quer dizer, está aproximando, né, como você sugere ali, né, o autor, o governo, da população, né? É mais a ideia do infinitivo é muito mais prescritiva do que, por exemplo, de aproximação. Mas é só um detalhezinho. Sim. Obrigado por ter chamado a atenção. Realmente é bem importante essa sua fala. Pensei nessa coisa da aproximação por conta de toda a mudança, né, de pensamento em relação à publicidade, porque o que antes tinha, o decreto que tinha antes, as regulamentações elas não eram tão diretas assim nesse sentido. E essa passou a ser mais direta, então, né, Mas uma alegoria familiar continua sendo o papai dizendo o que os filhos têm que fazer dentro de casa. Tem isso mesmo, é verdade. Bom, enfim, quando eu falo na página 16, a questão da privatização, só explicando essa questão, né, para acesso maior à comunicação e tudo mais, de novo, também fazendo esse histórico, porque a partir das privatizações, né, das teles, e, enfim, de geração de energia e tudo mais, você teve esse aumento maior da população em relação ao acesso à informação. Embora, claro, né, seja muito relativo isso, né, você tem essa relativização, mas esse modelo de gestão da comunicação ou das telecomunicações, eles foram um salto, né? E aí foi nesse sentido, que foi uma mudança literalmente de paradigma, que antes você tinha uma parcela extremamente restrita com acesso à comunicação de modo geral, e agora você muda um pouco isso. Então foi nesse sentido também que eu coloquei, né? Só para explicar, mas de novo, assim, talvez a redação deixar mais claro esse pensamento, né? E quando você fala a tua sugestão em relação às produtoras, são poucos os vídeos que eu consigo acesso à produtora. A maioria deles não vem informação de produtora. Por quê? Porque muitos deles não estão em canais que não são canais oficiais. A maioria dos canais são
pessoas comuns mesmo, são canais privados, de pessoas que divulgam, que vão divulgando, ou cursos preparatórios, ou escolas, ou enfim. E aí é mais difícil de você conseguir. Eu fui buscar essa informação das produtoras também junto à Secretaria de Comunicação, Secretaria Especial de Comunicação da Presidência da República. Fui buscar junto ao SECOM, fui buscar junto ao MEC, e essas informações, elas não estão disponíveis de maneira tão específica. O que existe é uma informação do tipo, nós gastamos X com publicidade, com essa empresa. Não significa que aquele comercial foi feito por aquela empresa. Então, você não tem, às vezes, se não tiver a assinatura deles no vídeo, né? Então, assim, isso foi um dos percalços da pesquisa. Eu tenho só um punhado, né? Alguns vídeos que trazem isso de maneira muito específica. O resto não foi apresentado porque realmente eu não achei. Não tem mesmo essa informação. E, atualmente, como eu disse, está mais difícil também de conseguir essa informação. Atualmente está muito mais difícil agora de conseguir essa informação. Bom, espero que eu tenha falado... Gil, diga. Eu vou só fazer uma nota. Talvez isso mereça uma nota de rodapé explicativa. Desculpe interromper, que depois a gente esquece. Sim. Mas eu acho que isso é uma questão que você acabou de falar, é super importante. Talvez mereça uma notinha de rodapé e já esclareceria essa questão do André aí. Ótimo. Perfeito. Desculpa, mas é que a memória, depois a gente anota e não lembra onde que é. Não, perfeito. Obrigado pela... Satisfeitíssimo, Edil, satisfeitíssimo, nem precisava fazer tanto, na verdade, a maioria do que eu falei aí era muito mais no sentido aí de pequenas adequações ali, mas obrigado aí, estou muito satisfeito com a sua resposta. Tá ótimo. Agradeço muito, de novo, e estou à disposição, enfim. Bom, agora chegou aquela fase, né, que a banca se reúne. Eu vou agradecer de novo as contribuições sempre tão bem-vindas da Rosana, do André, que com tanta generosidade, né, leram o trabalho do Edil e trouxeram contribuições muito importantes aí, sobretudo aí esses ajustes necessários na redação final, questões que ele vai poder desenvolver num artigo, num texto apresentado em congresso. Enfim, eu estou muito feliz mesmo, anotei tudo, e, enfim, eu acho que tem essa questão que o André coloca, uma questão importantíssima, e que me passou mesmo, que foi o resumo, viu, André? Eu costumo ler resumo, até por conta da editoria, de revista e tal, e eu não li o resumo. Eram tantas coisas, né, Edil, e isso ele fez depois, e realmente, o resumo ele vai ter que ser refeito, porque ele remete a um trabalho anterior, quase, né? Ele não consegue captar enfim, expor aí as transformações do próprio trabalho do Edil, né? Precisamos valorizar esse resumo, né? Valorizar o teu trabalho através do resumo, porque é onde as pessoas acessam mesmo. Bom, agora, eu não sei, o Leandro está aí nos assistindo, Leandro? Oi, professora. Oi. Seguinte, como é que nós fazemos agora, Leandro? No momento agora de avaliação, eu vou pedir para o Edil se desconectar para garantir a privacidade dos professores que estão fazendo a avaliação, e a gente vai parar a transmissão, a gente vai transmitir no YouTube um sinal sem a imagem de vocês e sem o áudio. Quando vocês terminarem a avaliação, aí, professor, você pode mandar um WhatsApp ou um e-mail para o aluno para ele se conectar de novo na sala virtual, e assim que ele se conectar novamente, a gente volta a transmitir no YouTube, para as pessoas que estão acompanhando terem o resultado final. Tá bom? Tá ok, Leandro. Obrigada. Tá ótimo. Vou desconectar aqui então, gente. Tá. Só me dá mais uns segundos para confirmar o YouTube aqui se realmente parou. Oi. Manda um zap aí para eu ficar fácil o contato de zap com você. Senão eu vou ter que procurar, pode demorar.
Não, Me ótimo, vou mandar agora. Um oi para eu ficar na... Tá, vou mandar agora. Tá bom. Até daqui a pouco. Tá, até. Bom, gente, dando continuidade aí, né, à defesa da dissertação de mestrado do Edil de Souza Gonçalves, a banca reunida aprovou o trabalho de dissertação, cumprimentando, né, o Edil, sobretudo pela originalidade do trabalho, né, e também fazendo recomendações para a sua divulgação, né, para a divulgação desse estudo por meio da publicação de artigos e participação em eventos acadêmicos, né, são resultados, o trabalho traz resultados que são muito importantes serem divulgados. Então, é essa a recomendação da banca, tá bom? E com isso, sinta-se abraçado, Edil, pela sua orientadora, aqui de distante, né? E uma salva de palmas aí. Muito obrigado. Eu não sei, não tenho, sim, palavras. Helena sabe o calvário que foi. O pessoal aqui da sala de casa está batendo palma, porque eles estão assistindo pelo YouTube. Helena sabe, né, todo o processo, né, percorrido até aqui, e não tenho palavras assim realmente para agradecer a todo mundo que foi responsável por um pedacinho dessa conquista. A gente falou tanto falei tanto no trabalho de conquista, sentimento de vitória e tal, essa coisa toda, mas é um sentimento que invade a gente quando isso acontece. E, assim, deixa eu só fazer aquele momento, sabe aquele momento Xuxa, sabe? Manda beijinho, enfim, mas eu quero muito agradecer mesmo, assim, a toda a minha família que o tempo inteiro esteve presente comigo. Você vê que a presença da minha família é tão forte na minha vida que até o computador que eu estou usando é da minha filha. Então, assim, né? Você tem essa questão. Agradecer muito meus colegas de trabalho, todos os meus amigos, minha irmã, assim, de maneira muito especial, que é uma pessoa que sempre me incentivou, sempre me ajudou na formatação dos textos, sempre me ajudou enfim, todo esse processo. Eu agradeço demais. Inclusive, ela está fazendo aniversário hoje, mas, enfim, aí eu estou roubando um pouquinho da glória dela. E agradeço mesmo, porque todos os professores, professor André, professora Rosana, o Antônio, o Rodrigo, que se prontificaram assim, de logo falaram, não, tudo bem, estamos juntos, a gente, né, faço parte sim, e eu sei o quanto é trabalhoso para vocês, né, a gente, infelizmente, vive uma sociedade que não valoriza tanto, mas que a gente sabe o quanto é trabalhoso para vocês, cada momento desse, cada artigo, cada dissertação, cada tese que é lida, que é orientada, vocês não param o tempo inteiro, né? Em momento algum vocês pararam, a gente estava conversando sobre isso, e, assim, vocês são maravilhosos. Não tenho outra palavra. Vocês são maravilhosos. Helena, eu tenho uma gratidão e um carinho muito grande por você. Você é uma pessoa fantástica. De verdade. Muito obrigado mesmo por tudo, gente. É isso. Parabéns, Edil. Parabéns para você, para Helena. Muitíssimas palavras aí. Obrigada, Edil. Senão eu vou ficar emocionada aqui, vai ser um momento, emoção demais. Tá bom. E vamos, né? Em frente. Então, agora os certificados, o programa de pós-graduação em educação do Unicamp vai nos enviar a documentação. Eu envio para o André, para a Rosana, vocês assinam, né? O formulário, o documento de defesa, depois o Edil também tem que assinar,
E nós também vamos receber, Rosana e André, o certificado de participação da banca do Edil. E acho que é isso, assim que eu receber, eu já encaminho para vocês todos. Tá bom? Dá uma... E parabéns, Edil, que agora já é um mestre, né? Obrigado. E vamos aí seguir, depois a gente se fala com mais calma para a gente dar andamento aí nos ativos, né? Vamos botar isso na rua, tá bom? Vamos divulgar o meu trabalho, que vale a pena. Tá ótimo. Obrigado, gente. Muito obrigado. Tá bom? E uma boa tarde para todo mundo, gente. Obrigada, Rosana. Obrigada, André, mais uma vez. Boa tarde para todo mundo. Leandro, muito obrigada aí pela tua assessoria. E sem esse apoio aí, eu acho que do TIC, da Faculdade de Educação, esse encontro não teria sido assim tão né, adequado e sem problema. Tá bom? Muito obrigada, Leandro. Obrigado, Leandro. Tchau, gente. Parabéns. Helena, até amanhã, né? Até amanhã, Helena. Parabéns, Edil. Obrigado, tchau, André. Obrigado. Grande abraço. Obrigado, André. Tchau, tchau. Tchau.